Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje nós vamos ver as marcações de suporte e resistência dentro da lógica do preço, né? Quais as marcações que funcionam como um suporte e resistência na lógica do preço e como potencializar ainda mais essas marcações, como deixar elas ainda mais fortes. Então, quem quer ver isso, assiste até o final, que essa dica é muito top e vai deixar suas análises muito mais fortes, tá bom? Mas antes de seguir para o vídeo, quem não é inscrito ainda já sabe, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e compartilha o vídeo com um amigo. Assim você estará me ajudando e me motivando a trazer mais vídeos como esse, tá bom? Então, quem não é inscrito ainda, se inscreve aí, se quiser ver mais vídeos assim. Se ficar com dúvida, coloque aqui nos comentários que eu estarei respondendo todos. Não esquece de dar uma olhada no meu Instagram, tá passando aqui ó, no cantinho da tela, lá tem muito conteúdo top para vocês. E se você quiser fazer parte do nosso grupo do Telegram, o link está na descrição. Entra lá que tá rolando muita coisa bacana pra gente. Então é isso aí, bora pro vídeo. Eu gosto muito mesmo dessa marcação aqui ó. Essa marcação aqui que é a marcação de taxa dividida. Eu aconselho quem é iniciante, né? Quem é iniciante e quer começar na lógica do preço ou em opções binárias com o pé direito, comece utilizando as taxas divididas. Inclusive tem um vídeo aqui no canal, tem alguns vídeos aqui no canal na verdade, falando sobre elas, né? As taxas divididas. Essas marcações aqui, gente, ó, funcionam como se fosse suporte e resistência, tá bom? Suporte e resistência na lógica do preço. Você marca aqui, ó. Então, quem é do Price Action, né, marca os topos e fundos para operar, né? Marca topo e fundo e ali é o seu suporte e resistência. Como é que a gente vai operar nessas marcações? A gente vai operar retração e reversão, né? Tocando aqui com o tempo e com o movimento correto, a gente faz uma operação de retração. Ó. Pega aqui um call, né? Nesse caso aqui. Se romper, vou pegar aqui. Se romper essa marcação, a gente faz o que? A gente pega a continuação, igualzinho o suporte e resistência, né? Igualzinho o suporte e resistência no Price Action. Só que é o seguinte, para a gente deixar mais forte ainda, né? Essa marcação da taxa dividida, tem uma forma aqui que vocês vão achar incrível, tá bom? Vou passar aqui, vou fazer o desenho para que vocês entendam mais ou menos como é. É o seguinte, vou fazer aqui. Tá? E é o seguinte, gente, ó, é o seguinte. Vamos lá, fazer aqui, ó. Quando essa marcação da taxa dividida, certo? Quando a marcação da taxa dividida faz confluência com um topo ou um fundo, por exemplo, aqui é um topo, né? Então a marcação da taxa dividida aqui, ó, está bem próxima a esse topo, tá vendo? A marcação está bem próxima. Ali, ó, sua linha você traça. Quando você traça sua linha ali na marcação da taxa dividida, fica bem próxima, né? Então, quando isso acontece, essa marcação é muito forte, tá bom? É muito forte. Então, quando as velas, né, começarem a retornar aqui, ó, nessa região, você tem uma marcação fortíssima para operar, para fazer as suas análises de operações aqui, ó. Por quê? Observe que a gente juntou agora um operacional com o outro, certo? No Price Action, né? No Price Action, isso aqui, ó, essa marcaçãozinha de topo, isso aqui é um suporte, né? Uma resistência, na verdade. Isso aqui é uma resistência, suporte, né? A nossa resistência também, junto com o do Price Action aqui, ó, junto com o do Price Action, certo? Observa. Então, torna-se muito mais forte, certo? Torna-se muito mais forte. Essa região aqui, gente, ó, ela já sozinha tende a respeitar bastante, Então, quando uma vela
vier buscar aqui, ó, a sua região, né? A sua região, que isso aqui agora tornou-se uma região forte demais. Então, quando uma vela vier buscar aqui, ó, você pode efetuar a sua análise tranquilamente, tá bom? Tranquilamente, e pegar a sua operação. Então, quando romper, principalmente, gente, quando romper, observa. Quando romper aqui, ó, a favor desse topo aqui, por exemplo, se for um topo, né? O topo é aquele. As velas são assim, né? Quando romper, principalmente se romper para baixo, é melhor. Por quê? Porque vai fazer uma conexão com o lote vendedor ali, ó. Então, fazendo essa conexão, você tem uma análise incrivelmente forte de continuação do movimento, certo? Por quê? Porque rompeu uma taxa dividida, isso sozinho, só romper a taxa dividida já te indica uma continuação. Agora você tem uma confluência a mais, que é a conexão de lotes, certo? Uma posição forte ali, ó, uma posição de suporte no price, né? No price action. Então, você tem uma região forte demais aqui, ó, indicando um put, e você vai a favor disso, entendeu? Você vai pegar na continuação do movimento, que vai ser top demais, beleza? Vai ser muito top. E se caso você tiver, por exemplo, um topo, né? Um fundo, aliás, se você tiver um fundo aqui, ó, tem um fundo aqui, tem um fundo, e a sua taxa, sua marcação de suporte, por exemplo, um suporte diferente da taxa dividida, você tem, ó, vou desenhar aqui no canto todos os tipos de suporte que a gente tem na lógica do preço. A gente tem o candle de comando, certo? Sozinho, o candle de comando é um suporte para nós na lógica do preço. Uma resistência também, né, gente? Uma taxa dividida, um candle de taxa única, também é suporte e resistência para a gente na lógica do preço. Serve como, né? Serve para a mesma coisa, é como se fosse a mesma coisa. A gente opera da mesma forma. Então é isso aqui, gente, ó. Esses são os nossos suporte e resistência da lógica do preço. Esses desenhos aqui, esses candles, né? Essas misturas de candle e candle sozinhos. Então, se você tiver um desses aqui, ó, por exemplo, você tem aqui, por exemplo, um candle de comando, certo? Ou então um candle de taxa única aqui, ó. Formou um candle de taxa única nessa região aqui, nessa região de fundo. Tá bom? Região de fundo, aqui você tem a marcação. Opa! Você tem a marcação, ó. Certo? E formou um candle de taxa única aqui. O que você vai fazer? Imagina o seguinte. Imagina que você tem um candle de taxa única justamente aqui, ó, na região de fundo, certo? Na região de fundo. Esse candle de taxa única, para você, ele é um suporte ou uma resistência, né? E aqui, ó, no price action, isso aqui é um suporte para a galera do price, né? Isso aqui é um suporte para a galera do price que opera aquele topo e fundo, aquela movimentação. Então, você fez a marcação aqui no seu candle de taxa única e por acaso fez confluência com o suporte ali, com o fundo, né? Então, ó, quando o mercado descer aqui, desceu, né? E agora tentou retornar, ó, ele retornou, certo? Ele retornou para cá, para sua região. Observa que ele rompeu o candle de taxa única, que por si só indica a continuação quando é rompido, certo? Ele rompeu esse candle aqui, ó. Quando ele é rompido, indica a continuação do movimento. E além disso, observa, ele está numa região aqui, né, de suporte. Fez uma conexão com esse lote comprador. Observa. Quando ele voltar aqui, ó, para buscar essa marcação, provavelmente o que vai acontecer? Vai subir, vai continuar. Por quê? Nós temos uma posição forte ali, que é um suporte, né? Um topo, um fundo, aliás, um fundo muito forte, junto com o candle de taxa única, na mesma marcação. Então, essas posições aqui, ó, são como se fosse suporte e resistência para nós, que operamos a lógica do preço. E essa aqui é um suporte para quem opera o price action. Então, juntando isso tudo, juntando os dois no mesmo local, né? Juntando os dois na mesma operação, como confluenciando os dois, não tem como.
tende a dar muito bom, entendeu? Funciona muito. E se eu fosse você, eu usaria demais isso aqui, porque funciona e muito. Então, outro tipo de suporte para nós que usamos a lógica do preço é o seguinte: nós temos também o candle de comando, né? O candle de comando é um tipo de suporte. A gente opera retração e reversão nele. Então é como se fosse um suporte de resistência no price action, né? No price action. Então você tem um candle de comando aqui, por acaso na mesma marcação de um fundo, por exemplo, um topo, aliás. Você tem aqui um topo, ó, e justamente onde seu candle de comando está posicionado ali, ó. Ele está bem na marcação do topo, certo? Bem pertinho ali, ó. Essa marcação aqui está perto, né? Então eu vou colocar aqui. Você tem o seu candle de comando justamente próximo ali, ó. A marcação dele está próximo ao topo, certo? Está próximo, bem próximo mesmo. Então, o que você vai fazer? Você pode operar normalmente, né? Retração, reversão, quando trava. Só que a entrada mais forte nesse tipo de cenário aqui é juntando as duas coisas, juntando o rompimento do comando, né? Por exemplo, rompeu o comando aqui, ó. E além disso, observa como é top isso aqui, gente, como é top, ó. Rompeu o comando, tornou-se agora uma resistência para nós, né? Isso aqui, ó, torna-se uma resistência quando é rompido, usando as regrinhas do price action, tá certo? Usando as regrinhas do price action. Rompe, torna-se resistência, rompe, torna-se suporte, e assim funciona lá. Então, rompeu aqui, tornou resistência, né? Tá abaixo, é uma resistência. Além disso, observe que a gente tem um topo aqui, ó, que no price mesmo, isso aqui já é uma resistência, né? Rompeu, torna-se resistência, rompeu, torna-se resistência. Então é o seguinte, a gente tem uma continuação do movimento aqui, porque a gente está usando as duas análises juntas, confluenciando as duas análises, entendeu? Em uma só. Então aqui, ó, tocou, tende a dar muito bom, entendeu? Então nesse tipo de cenário aqui, a entrada perfeita é na continuação do movimento, a favor do topo, né? Se for um topo, o ideal é pegar put nele, né? Pegar put ali, ó. Se for um fundo, o ideal é pegar compra, né? Pegar compra aqui, ó. Então, esse tipo de cenário aí é ideal para esse tipo de operação. Então, faça aí, que é muito top, beleza? Então, gente, recapitulando, eu vou fazer uma taxa dividida aqui, ó, para a gente fazer uma recapitulação. A gente tem uma taxa dividida que está na mesma região, ó, por acaso está na mesma região de um topo, por exemplo, né? A gente tem um topo aqui, certo? Que a taxa dividida está bem na mesma região ali, ó. A marcação da taxa dividida está na mesma região. Então a gente tem uma posição incrivelmente forte para uma análise, gente. Observa. Quando rompe uma taxa dividida, qual a análise que você tem? Olha, continuação do movimento, não é isso? Continuação do movimento. Quando entra dentro de um topo, né? No caso, quando faz o retorno para um topo, quando um retorno para um lote, isso aqui no price action se torna um suporte, né? Uma resistência, aliás. No price action é uma resistência. Quando está abaixo da marcação, no price é uma resistência. Quando está acima, é um suporte. Então, isso aqui, ó, um topo forte, né? Quando tem aqui, é uma resistência forte. Então, fez um falso rompimento. Ou, para nós, né, como a gente chama, é um retorno para o lote vendedor. Então, retorno para o lote vendedor. Quando isso aqui acontece, meu povo, quando isso aqui acontece, ó, vou fazer aqui o desenho para vocês. Quando isso aqui acontece, ó, observa a força disso aqui. Quando rompe a taxa dividida, eu tenho leitura para continuação do movimento, certo? E quando eu tenho um retorno para o lote vendedor, né? Esse lote ali, essa posição aqui, ó, de resistência, é uma região incrivelmente forte de venda. Incrivelmente forte de venda. Observa a venda que saiu daqui, ó.
Então eu tenho uma leitura incrivelmente forte para quê? Para uma continuação do movimento. Ó, só pegar o put quando essa vela retornar aqui. Retornou na minha marcação, eu pego o put para continuar o movimento. Entendeu? Essa análise aí, esse padrãozinho, esse setup é muito forte. Então usem bastante nas suas análises, beleza? Usem bastante. Então é isso aí, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham aprendido muito. E se você quiser ver eu operando usando esse setup aqui, ó, porque muita gente fala assim: ah, você faz o vídeo, só desenha, faz no gráfico. Ó, eu vou fazer um desenho aqui para que vocês entendam mais ou menos a base do que é. E depois, no próximo vídeo, eu vou trazer a operação desse setup aqui, pode ser? Então vai ficar combinado. A gente vai fazer um desenho primeiro, a gente vai fazer a explicação no quadro e depois faz direto no gráfico, operando e usando os conceitos que a gente passou. Então é isso aí. Se você quer ver esse vídeo usando isso aqui e aplicando na prática, para que você possa pegar de verdade e aprender de verdade, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e compartilha o vídeo com um amigo. Se você ficar com alguma dúvida, coloca nos comentários que eu estarei respondendo todos, certo? Então é isso aí. Valeu!